Saudações alunos e alunas, tudo bem? Meu nome é Tadeu Canguçu e hoje nós vamos continuar a revisão para a OAB. Estamos na aula 7 e vamos falar de execução. Na aula 1 nós fizemos introdução, na aula 2 nós começamos ali a fase postulatória, fizemos na aula 2 e 3. Na aula 4 fizemos a fase decisória, a fase instrutória. Nas aulas 5 e 6 fizemos teoria geral dos recursos e recursos em espécie, certo? Então, já passamos 4 etapas processuais: postulatória, instrutória, decisória, isso considerando a primeira instância, né? Petição inicial, provas, contestação, sentença, todos os recursos trabalhistas, desde a primeira instância até o STF, na fase de conhecimento, na fase de execução, com a teoria geral, com os recursos em espécies, e agora nós vamos para a execução, que também teremos um belo fluxograma para vocês poderem conferir. Tudo bem? Bom, então, quem já assistiu à aula anterior, se inteirou dos recursos, matéria que cai muito na OAB, tudo bem? Peço que assista ao vídeo. Se tiver perguntas, insira essas perguntas nos comentários, nós vamos responder prontamente. E em relação à execução, também cai bastante na OAB, mas não é com a mesma incidência que cai recursos, tá? Eu daria uma importância maior ali, depois de você estudar todo o processo, dê uma atenção especial para recursos, depois para procedimentos, provas, instrução e depois execução. Mas lembrando que são 5 questões, então é muito comum que a OAB peça uma questão da fase postulatória, uma questão da fase instrutória, decisória. Lembrando que a decisória às vezes não é a questão, mas é o pano de fundo. O juiz decidiu isso, qual é o próximo recurso? Daí é uma questão de recursos, né? Então, uma ou duas questões de recursos e uma ou duas questões de execução. E aí você tem toda a sua prova aí já mais ou menos sabendo o que vai cair, certo? Em outros vídeos eu vou fazer as provas anteriores e vocês vão entender a linguajar, como a FGV cobra, o raciocínio que você tem que fazer, a forma de pensamento que na condição de advogado, o que você faria para o seu cliente X, se o seu cliente é o autor, se o seu cliente é o réu. Então, na hora de resolver questões é que nós vamos perceber essas nuances aí que a prova pede. E a prova é muito prática, tá? Muito prática, ensino de texto de lei, e aqui com a parte de execução, na sequência com a parte de procedimentos especiais, nós fechamos aí todo o raciocínio. Tudo bem? Bom, então vamos já para a aula de hoje, aula 7, vamos tratar aí de execução. Então estamos aí, exame da OAB, tá? Aula 7, processo do trabalho. Antes, nos siga no Instagram, @professor Tadeu Canguçu, @os tribuneiros, e no YouTube /os tribuneiros, faça inscrição no nosso canal. Bom, então vamos começar aí com a execução trabalhista. Depois de transitado em julgado, ou seja, passou pela fase de conhecimento, passou por toda a fase recursal, toda a fase cognitiva, toda a fase recursal, não tem mais recursos ou não tiveram recursos, transitou em julgado a decisão, aí o autor, credor, ele poderá iniciar a execução. Antes da reforma trabalhista, a execução era de ofício, ou seja, iniciava logo após do trânsito em julgado da decisão, você começava automaticamente, o juiz começava automaticamente a execução. A partir da reforma trabalhista, a execução de ofício é apenas para quem está em jus postulandi, ou seja, quem está sem advogado, tudo bem? Então quem vai lá propriamente, pessoalmente,
e faz a sua petição, não tem advogado, para esse a execução continua de ofício. Pro restante, que é, na prática, a maioria esmagadora, eu diria 99% das ações tem procuradores, então, nessa situação, agora a reforma trabalhista determina que a execução inicie-se a pedido da parte, ou seja, passa a vigir o princípio dispositivo também na execução. Tudo bem? Então veja só. Então a execução trabalhista, para que serve a execução trabalhista? Então nós vimos essa parte da mudança, mas para que serve a execução trabalhista? Após o trânsito em julgado, você tem uma condenação em horas extras, certo? Ainda tem uma fase intermediária antes de efetivamente começar a execução, que é a liquidação, certo? Se a sentença é líquida, não precisa da liquidação, mas se ela não é líquida, precisa fazer os cálculos e dizer quanto é a conta, quanto o devedor deve para o credor, certo? Quanto o réu deve para o autor. Em regra é assim que funciona. A empresa reclamada, ela tem uma condenação pecuniária contra ela e tem um valor X. Vamos colocar aqui, deve para o reclamante 20 mil reais. Vamos colocar só um valor qualquer. Esses 20 mil reais, eles podem ser pagos espontaneamente pela empresa. A partir do momento que você tem a liquidação da conta, dada a oportunidade da parte reclamada pagar espontaneamente. Mas isso não é o que acontece. Se as partes não fecham um acordo, e o processo trabalhista aceita acordo em qualquer fase, conhecimento, recurso, execução, se não fechou um acordo, certo? Dificilmente há o cumprimento espontâneo da obrigação. Geralmente as partes questionam os cálculos, entram com recursos em cima desses cálculos, tudo bem? Então você precisa da fase de execução para ver o dinheiro sair do patrimônio do devedor para ir para o patrimônio do credor, certo? Por quê? Porque as decisões não são cumpridas espontaneamente. Para isso que serve a execução, para fazer a transferência forçada do patrimônio do devedor para o credor. Tudo bem? Vamos na tela aqui então. Ó. Então as sentenças condenatórias, quando não cumpridas voluntariamente, dependem de outra fase, denominada execução, para a entrega do bem da vida a quem de direito. Com a reforma trabalhista, deixou de ser por impulso oficial e a execução passou a ser necessariamente por iniciativa das partes. Então olha só como é que ficou a redação do 878 da CLT. A execução será promovida pelas partes, permitindo a execução de ofício ao presidente apenas nos casos em que não estiverem representados por advogado, que é o caso do jus postulante, tudo bem? Essa é a exceção, mas a regra geral é a condenação, a execução ser promovida pelas partes, tudo bem? Agora eu vou apresentar para vocês 3 tabelas. 2 são relacionadas à execução, vamos dizer assim, na primeira instância, sendo liquidação e a execução propriamente dita, e outra sobre recursos. Tudo bem, recursos na execução. Nós já vimos os recursos na execução na aula anterior, aqui é só um lembrete, tudo bem? Então, você já tem 2 fluxogramas na sua tela, né? Você vai imprimir mais 2. O fluxograma da liquidação e o fluxograma da execução. Tudo bem? Assim você vai ter o panorama completo do processo. O processo quando começa, o processo na fase de recurso e o final do processo, que é a execução. Vamos lá para o nosso fluxograma. Esse é bem mais simples. Começa a execução com a liquidação, que necessariamente não é ainda execução, ainda digamos assim, o finalzinho depois do trânsito em julgado. Vamos fazer a conta só para ver quanto isso dá em dinheiro. Ainda não começamos a execução, só vamos liquidar a sentença. Como se fosse a última fase do conhecimento. Aquela fase preparatória para a execução. Porque a execução ela vem a execução ela é muito objetiva. Eu tenho um valor, eu tenho que
ver se esse valor está correto, eu tenho que transferir dinheiro de um para o outro. É muito objetivo. Toda a discussão jurídica, todos aqueles entendimentos, todas aquelas teoria, reforma trabalhista, basicamente você discutiu na fase de conhecimento. Aqui é passar de ver quanto é a conta, passar dinheiro de um para o outro. Então vamos lá. Então nessa fase de liquidação a gente vai saber quanto é a fatura, quanto é a condenação, certo? Então para a liquidação intimam-se as partes apresentam cálculos. Veja só, aqui tem uma peculiaridade que na prática trabalhista do dia a dia, cada juízo, cada vara do trabalho tem um procedimento diferente, certo? Assim como nós mencionamos que na prática a audiência às vezes se divide em 3, certo? Às vezes é uma, enfim, por conta de cada vara trabalhar de um jeito diferente, aqui na execução também. Aqui na execução cada vara funciona de um jeito diferente. Tem vara que só na liquidação só intima o réu, certo? E aí se a parte autora concordar, concordou, entende? Mas o que a lei diz é que as partes vão se manifestar sobre as contas. Tudo bem? Então a gente vai entender aqui como é feito na teoria, mas na prática essas pequenas mudanças de procedimento os tribunais acolhem, não entendem que sejam nulidades, certo? Mas há pequenas diferenças procedimentais. É bom que você entenda isso na sua prática trabalhista. Aqui para a prova, olha como é que funciona. Então, são intimadas as partes, aí o autor apresenta cálculo, o réu apresenta cálculo. Esses cálculos são analisados pela justiça. Se forem muito complexos, nomeia-se um perito, tudo bem? Se o valor for muito alto, se o cálculo for muito complexo, o perito vai dar um parecer e vai fazer as próprias contas. É possível as partes tentarem uma conciliação, não tendo conciliação, vai para a homologação dos cálculos. Homologação, então, das contas. Vou colocar aqui contas, tudo bem? Então, homologa as contas, o cálculo, o valor, certo? E aí, a partir daqui, você acabou com a liquidação. Você homologou o cálculo, você chegou num valor X, certo? Valor X. Esse valor X é o valor que o juízo vai mandar um mandado de citação, avaliação e penhora. Mandado de citação, avaliação e penhora. O famoso CAP. Mandado de citação, avaliação e penhora. Tudo bem? Aí é o começo oficial da execução. Tudo bem? Então olha só. Mandado de citação, avaliação e penhora. Certo? Manda citar. Pague tanto. Você não vai pagar? Então eu vou avaliar bens e vou fazer penhora. Certo? Posso fazer a penhora compulsória, posso fazer a penhora por indicação dos bens que o próprio réu fez ou o autor indicou bens. Tudo bem? Então, temos aí citação, avaliação e penhora. Lembrando que a liquidação pode ser por arbitramento, artigos e cálculos, tá? O arbitramento você vai chamar um árbitro, os artigos você tem prova nova a produzir e os cálculos são meros cálculos aritméticos, tudo bem? Então, a gente tratou aqui principalmente dos cálculos, certo? Porque olha só, é só conta, só análise de cálculo, perito calculista. Mas eventualmente pode ter arbitramento e artigos que aí muda os procedimentos, tanto aqui, né, quanto na análise dos arbitramentos e tal, certo? Mas regra geral, a liquidação pode ser por arbitramento, por artigos ou por cálculos. Regra geral é por cálculos, tá? A maioria, na prática, a maioria são cálculos. Tudo bem? Então, passamos um fluxograma que você tem que colocar na sua parede, vamos para o outro fluxograma, que agora nós já entramos na execução, ó. Partimos aqui direto do mandado de citação, avaliação e penhora. Tudo bem? Olha aqui, ó. Partimos do mandado de citação, avaliação e penhora. Desse mandado aqui, já começamos a execução oficialmente, tá? Aqui é o começo da execução, é a citação para pagar.
É como se fizesse uma nova relação jurídica processual, mas agora uma relação jurídica processual de execução, não é do processo de conhecimento. Tudo bem? Eu quero que você entenda bem que parece uma nova relação jurídica processual, certo? E antigamente era, mas atualmente com a adoção da teoria do processo sincrético, em que você não tem processo de conhecimento e processo de execução, você tem um processo e fase de conhecimento, fase de execução. Digamos assim, aqui começa oficialmente a fase de execução, em que você cita a parte para pagar, e aí a discussão agora é pagamento. Tudo bem? Nós já temos um valor líquido e certo, agora quero que o devedor pague. É só isso. Tudo bem? Então olha só, e o mandato ele diz, em 48 horas, réu, com aquele valor X, você pode pagar, que aí você concordou com as contas, vai ficar à disposição do autor impugnar cálculos. Mas você pode fazer um depósito em garantia, fazer uma penhora espontânea ou fazer uma penhora compulsória. Penhora espontânea o réu indica, penhora compulsória o oficial de justiça ele penhora. Tudo bem? Por sua atividade, o exercício de sua atividade. O depósito em garantia tem possibilidades aí de fazer a garantia em juízo, certo? Depois de fazer essa garantia do processo, e muitos processos param aqui. Você nem tem o pagamento e você não tem nem penhora, nem garantia, nem nada. Você não tem nada. O processo parou ali, logo no começo. Tudo bem? E aí fica procurando bens, acessa os convênios da justiça, você vai para o Bacen, vai para o Renajude, vai para o Imóveis, vai para ações, vai para... Enfim, todo o instrumental executório trabalhista aí, que age até muito rapidamente, né? É notório a diferença aí da Justiça do Trabalho para outras justiças com a velocidade que se fazem essa busca de bens. Tudo bem? Justamente por serem créditos de natureza alimentar, a Justiça do Trabalho, ela, posso dizer numa palavra num linguajar mais simples, ela pega pesado na execução. Ela é forte aí na execução. Então ela já faz uma busca, tem até em algumas situações acesso a dados da Receita Federal. Então assim, é uma execução bem pronta, bem rápida. Se não tem bens, o processo vai ficar parado porque não consegue avançar a fase. Mas se acha um dinheiro, algum imóvel, nós estamos falando aqui daquele valor X de 20 mil reais, imagina que acha um imóvel aí que a FIP esteja ali em 30 mil reais. Penhora aquele imóvel, aquele automóvel, mesmo sendo um valor excedente, fica penhorado porque já é o suficiente. Se fosse um carro aí de 10 mil reais, teriam que se achar, vamos supor, 2 carros parecidos, certo? De 20 mil, beleza, está garantido aquele valor. Está garantido aquele valor? Está penhorado aquele valor? Vamos para a próxima fase. Qual é a próxima fase? Penhorado, compulsória ou espontaneamente, ou feito a garantia em juízo desse valor X, o devedor, o executado, tudo bem? O executado, tá? Ele pode entrar com embargos à execução, pode interpor embargos à execução. Nesse embargos à execução, ele pode discutir toda a matéria executória, como discutir os próprios cálculos. Tudo bem? Tanto atos aí do oficial de justiça, avaliação do bem, enfim, tem várias discussões aí possíveis no embargo à execução, e inclusive aqueles cálculos da homologação de liquidação. Certo? Vamos seguir então. Apresentado então feita a impugnação dos cálculos pelo autor, 5 dias após os embargos à execução, o réu pode se manifestar sobre essa impugnação aos cálculos. Então aqui vamos colocar
aqui é o devedor, aqui é o credor que fala. Também em 5 dias pode impugnar os embargos. Quem? O credor. Então o credor impugna os embargos e impugna os cálculos. Essa aqui é uma peça dele e essa aqui é uma contestação sobre os embargos. Tá? Aqui, manifestação da impugnação é o devedor. Então veja, devedor faz os embargos, credor faz impugnação aos cálculos e impugnação aos embargos. Tudo bem? A impugnação aos embargos é o contraditório no âmbito do embargo à execução e a manifestação sobre a impugnação é o contraditório em relação à impugnação aos cálculos. Entende? Então olha só. Réu, executado, devedor, apresenta embargos à execução. Contestação disso é impugnação aos embargos. É o credor que faz. Credor impugna a liquidação dos cálculos. A gente chama na justiça de ISL, impugnação sobre a liquidação. O réu faz a manifestação. Então o executado faz a manifestação. O contraditório dele é manifestação sobre a impugnação aos cálculos. Tudo bem? Um fala, o outro contesta, o outro fala, o outro contesta, o contraditório. Podemos ter até 4 peças daí no caso. A impugnação, os embargos, a execução e a resposta. A impugnação à sentença de liquidação e a resposta. 4 peças. Aí vamos para a sentença. Tudo bem? Na sentença vai haver uma decisão em execução. Se houver omissão, obscuridade ou contradição, ED em 5 dias. Aí depois da sentença de ED ou sem ED, em 8 dias cabe o agravo de petição. Tudo bem? E o agravo de petição, artigo 897-A da CLT. O juízo de primeira instância faz o primeiro juízo de admissibilidade. Se ele for positivo, processa o agravo de petição e aí intima a parte contrária, porque aí na sentença de execução pode-se dar razão ao credor ou ao devedor, ao executado, né, ao exequente ou ao executado. Aí qualquer um dos dois que for vencido no que pretendeu nas suas peças pode apresentar um agravo de petição. E aí a parte contrária vai poder apresentar a contra-razões, a contra-minuta no agravo de petição. Certo? Então, contra-minuta no agravo de petição. Se não admitiu, tem os embargos, tem o agravo de instrumento. No agravo de instrumento pode ter retratação. Se tiver retratação, volta para o processo. Se não, vai mandar vai abrir a oportunidade de contra-minuta no agravo de instrumento. E todas essas peças... Suponhamos que o juiz denegou o segmento por algum requisito que faltou. Vai agravo de petição com o agravo de instrumento e a contraminuta no agravo de instrumento. Veja só, a confusão processual que virou. Embargos, impugnação, as manifestações, o agravo de instrumento, o agravo de instrumento, o agravo de petição, o agravo de instrumento, vai tudo isso para o TRT, certo? Indo para o TRT, vai fazer o segundo, o juízo de admissibilidade do relator, do qual poderia caber um agravo de instrumento, certo? Pode ter retratação também nesse juízo do relator, aí faz efetivamente o segundo juízo de admissibilidade, que aí é pela turma, decisão colegiada, certo? Se não aceitou, vai caber recurso pro TST se houve ofensa à Constituição, tá? O recurso de revista aqui na execução é quando ofende a Constituição, tá? Então olha só, se aceitou, vai ter o acórdão de petição também, se ofender a Constituição vai para o TST. E
no caso do relator que não aceitou a retratação, vai ter um acórdão da turma no agravo de instrumento. Se tiver provimento, vai para decisão. Se não tiver provimento também, considera-se que houve esse segundo juízo de admissibilidade, tá vendo? Se não houve provimento. E também, se ofender a Constituição, vai para o TST. Então, vários caminhos aí. Aqui, a diferença para o fluxograma dos recursos é que nós temos um destaque especial para a decisão do relator, tá? Lá no outro não, lá no outro é só considerando o segundo juízo de admissibilidade na turma, certo? Então, aqui, mais esse conhecimento aí em relação àquele agravo interno, certo? Ou agravo regimental. Bom, mas de qualquer forma, é o segmento do processo no recurso, no âmbito da execução, tá? E podendo ir até o TST. Terminou os recursos ou não foram aceitos, acabou as fases recursais, aí volta a execução para dar destinação daí para o bem, que aí no caso é a parte expropriatória, entende? Até aqui, até ter uma decisão final na execução, nós só temos a parte de cálculos e depois a parte constritiva, em que você faz a constrição dos bens, você indisponibiliza os bens, eles ficam parados, eles ficam em penhora, ficam em garantia, certo? Após o trânsito em julgado dessa decisão na execução, acabou os recursos da execução, aí sim faz a transmissão do bem pro autor. Se for em dinheiro, ok, acabou. Se for um bem, abre-se uma outra possibilidade, que aí pode ir a leilão, pode ir a adjudicação, aí é o segmento normal da execução, tá? Que aí são outras discussões. Tudo bem? Mas já com um valor garantido, já com a execução transitada em julgado e só faltando mesmo os atos expropriatórios. Que às vezes se for um imóvel, ou se envolver uma massa falida, ou mesmo herança, tem problemas também que tornam o processo muito moroso. Beleza? Bom, então aqui nós fizemos o fluxo da execução. Vamos entrar em mais alguns detalhes sobre a execução, tá? Então, retomando aí de alguns pontos, liquidação da sentença. Vai já considerar juros e correção monetária, tá? A fase de execução começa com título judicial ou extrajudicial, líquido e certo e exigível, certo? Então, por isso que se a sentença é líquida, já começa a execução imediata. Se ela é líquida, que é a maioria das vezes, tem que fazer a liquidação. A liquidação, como eu já mencionei, pode ser por cálculo, arbitramento ou artigos. Feita a liquidação, detalhe, na liquidação não se poderá modificar e inovar a sentença, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Vai discutir apenas o valor. Homologada a conta, que é aquela hora que a gente separa, né? Que manda o mandado de citação, avaliação e penhora, que aí sim inicia-se a execução propriamente dita, tá? Aí o fluxograma da execução, olha só. Lembrando aqui, até essa etapa aqui é a liquidação. Depois começa a execução propriamente dita com a emissão do mandado de citação, avaliação e penhora, certo? Continuando aqui, o que tem o mandado de citação? Ele determina o fim da liquidação e o início da execução. É um marco aí que determina o início da execução. E é considerado, então, o primeiro ato de execução é a expedição do mandado de citação do executado, a requerimento do credor. Então, o artigo 880. Requerida a execução, ou seja, depois de homologada a conta, requer-se a execução e aí o juiz ou presidente mandará expedir a citação do executado a fim de que cumpra a decisão no acordo ou acordo no prazo, que no caso é 48 horas, pelo modo e sob as combinações estabelecidas ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas para a União, para que faça em 48 horas ou garanta. Então faz o pagamento ou garanta, seja por penhora, seja por outra garantia, enfim. Esse é o mandado de citação. Então aqui, digamos assim, ele é curto e grosso. Pague tanto em 48 horas ou garanta a execução. Só isso é o mandado de citação. E aí começa a execução. Se pagar, beleza,
o autor pode impugnar os cálculos. Se não, aí vai ter que tomar outras atitudes, tá? Quais são as atitudes? Penhora, por exemplo. Bom, e no que consiste a penhora? A penhora, ela consiste nisso aqui, ó. Nomeação dos bens à penhora, serve para garantir a execução, tudo bem? E aí tem que, na penhora, observar a ordem preferencial estabelecida no 835 do CPC. Olha novamente aqui o CPC sendo utilizado subsidiariamente no processo do trabalho. A penhora de dinheiro, no caso, pelo rol do CPC, é vista como prioritária. Tendo garantido a execução sido penhorado, poderá o executado apresentar embargos à execução. Daí volta para aquela fluxograma lá. Mandado, penhora, embargos em 5 dias, certo? No mesmo prazo, depois de 5 dias, o autor pode contestar, pode impugnar os embargos e também apresentar impugnação à sentença de liquidação, certo? Com todas essas peças, inclusive com a manifestação do devedor sobre a impugnação, a sentença de liquidação, com as 4 peças é tomada a decisão, sentença na execução. E dessa sentença cabe o agravo, também já vimos o andamento do agravo nas instâncias superiores. Tudo certo? Tudo bem? Então, agravo de petição, não se esqueça. Agravo de instrumento é só para destrancar recurso, tá? Recurso trancado na primeira instância. Certo? No juízo a qual. Vamos falar um pouco mais sobre execução, veja só. Execução provisória, também chamada de carta de sentença, e execução definitiva. A execução definitiva ocorre quando a sentença transitou em julgado, tá? A provisória é aquela que corrige de título provisório. Então vamos supor, transitou em julgado, a gente fala de execução definitiva. Não transitou em julgado, ou seja, o processo ainda está em recurso, está nas instâncias superiores, você começa uma execução provisória, que pode ir só até a penhora. Não pode passar da penhora, tá? O ato de passar o bem para o patrimônio do credor, bem do patrimônio do devedor para o patrimônio do credor, ela decorre de execução definitiva, em que aí já transitou em julgado, tá? Então, assim, o processo começou aquela fase recursal, que pode demorar muitos anos, né? 2, 3, 4 anos, eventualmente. Você já pode começar a execução provisória, certo? Também vamos falar do incidente de consideração da personalidade jurídica, novidade aí da reforma trabalhista na CLT no artigo 855A, certo? Então, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ela é uma modalidade de incidente em que você consegue trazer mais um patrimônio além do da empresa para execução, tá? Na Justiça do Trabalho, a desconsideração da personalidade jurídica ela é muito comum, tá? O que mudou com a reforma é que agora ela pode ser feita já na fase de conhecimento, tá? E segue os moldes do CPC. Então, ela mudou por se tornar se tornou por alinhar-se ao CPC e já poder ser feito em qualquer fase, inclusive na fase de conhecimento, tá? E isso é uma técnica para você aumentar o patrimônio que você cobra, não só da empresa, mas também do sócio. E também temos o sócio retirante, tá? Uma importante menção que se deve fazer, ó, no artigo 10A da CLT, o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade, relativas ao período em que figurou como sócio e somente nas ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada modificação do contrato, observado a seguinte ordem de preferência. Então você pode trazer também o sócio retirante, desde que seja no período que ele esteja, no período que ele era sócio, até 2 anos depois da modificação. Depois de 2 anos não pode mais acionar o sócio retirante, e primeiro você vai no patrimônio da empresa, olha só a ordem, você vai no patrimônio da empresa primeiro, depois você vai no patrimônio dos sócios atuais, para por último você ir no patrimônio do sócio retirante, tá? Mas o sócio retirante ele pode responder também solidariamente e daí não subsidiariamente. O subsidiariamente é o seguinte: primeiro a empresa, depois sócio atual, depois retirante. Essa é a responsabilidade subsidiária. A solidária cobra os 3 ao mesmo tempo quando ficar comprovado, ó, fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Tudo bem? Então aí trouxemos aí a desconsideração da personalidade jurídica, mais sócios, trouxemos inclusive o sócio retirante,
Tudo bem? Vamos aqui agora tratar de medidas executivas indiretas, que não é a execução propriamente dita, não vai no bem da pessoa, mas é uma forma indireta, faz uma pressão indireta para que ela pague. E quais são essas formas? São basicamente restringir o crédito. Como que você restringe o crédito? Você tem essas medidas executivas indiretas, para inscrever no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que aí a pessoa não pode contratar com a administração pública, faz o protesto, e daí ele fica com o nome sujo na praça, né? E ainda por cima faz a inscrição no cadastro de inadimplentes, um Serasa, um SPC. Então, a sentença trabalhista pode ter esses efeitos, O requisito é cita para pagar e em 45 dias sem pagamento ou sem garantia, né? Nos termos do artigo 883A da CLT. Então, assim, não pagou, não garantiu, em 45 dias, você pode inscrever no BNDT. E além disso, você pode fazer protesto e inscrever no Serasa, SPC, qualquer cadastro de inadimplente. Isso é medida indireta. Você não vai no bem, mas você força a personalidade, a pessoa, indiretamente, para que faça pagamento. Também, um importante efeito da sentença é a hipoteca judicial, tá? A sentença condenatória, ela é um mecanismo que você pode noticiar essa hipoteca e você vai prevenir eventuais fraudes à execução, já com a sentença em mãos. Então, com uma sentença condenatória em pecúnia, você pode fazer uma hipoteca judicial sobre um imóvel, por exemplo, e evitar que ele seja transacionado aí e prevendo já uma possível fraude à execução, tá? Você previne uma fraude à execução com a hipoteca judicial. Então, um mecanismo muito importante, tá? Também vamos falar de exceção de pré-executividade. Então, agora vamos falar de execução de pré-executividade. Execução de pré-executividade é uma medida que não é prevista na legislação, mas ela é prevista na construção jurisprudencial, no dia a dia do fórum. Tá? Execução de pré-executividade serve para... É uma petição simples que indica uma nulidade insanável no processo. Por exemplo, uma falta de citação. Citou no lugar errado, certo? Então ele fala, olha, o exemplo clássico aqui da exceção de pré-executividade é a falta de citação. Olha, nem sequer existiu o processo, então o processo é inteiro nulo. Tudo bem? Então nesse caso você utiliza a exceção de pré-executividade para apontar uma nulidade absoluta no processo, certo? Detalhe. Se for improcedente a exceção, não cabe recurso. Se for procedente, ou seja, decretou ali a nulidade do processo, cabe agravo de petição. Veja só. Então, olha só. A execução de pré-executividade não está prevista em lei, é uma construção jurisprudencial que permite a defesa do executado sem que haja necessidade de garantia do juízo, tá? Não precisa de garantia do juízo na exceção de pré-executividade. E pode ser alegadas matérias de ordem pública e que não necessitam de dilação probatória, já estão provadas aí de preferência documentalmente, né? Pode ser proposta a qualquer tempo e quando houver procedência cabe agravo de petição. Se for improcedente, não é recorrível. Tudo bem? Então isso é a exceção de pré-executividade, apontar um erro insanável, uma nulidade absoluta. Certo? Vamos ver agora embargos de terceiro. Aquela pessoa que não tinha nada a ver com o processo, de repente tem um imóvel, um carro ou um dinheiro penhorado. Ela pode apresentar embargos de terceiro. Veja, eu não tenho nada a ver com essa relação jurídica. Então olha só, embargo de terceiro serve para eliminar ou evitar a constrição de bens de terceiro que não participa do processo e não responde patrimonialmente pela dívida. Tudo bem? Veja só, os embargos de terceiro podem ser opostos inclusive na fase de conhecimento, tá? Ou na fase de execução. E na fase de execução é aceito até 5 dias após a arrematação, a adjudicação ou alienação por iniciativa particular, certo? Então, tem um terceiro que tem o bem penhorado, ele já pode entrar com o embargo de terceiro. Mas ele pode também entrar na véspera da arrematação, ou até 5 dias após a arrematação, adjudicação ou alienação. Então o embargo de terceiro, né, tem uma amplitude grande assim, no tempo do processo, nas fases do processo em que pode ocorrer. Tá? Então ele pode ocorrer desde a penhora até 5 dias após a adjudicação, arrematação ou alienação
por iniciativa particular. Aí o terceiro vai lá e fala, esse bem não eu não tenho nada a ver com o processo, esse bem não pode ser penhorado. Basicamente essa é a defesa. Tudo bem? Vamos ver mais, só mais 3 pontinhos aqui, que são bem polêmicos, tá? E podem cair na sua prova. Prescrição intercorrente é aceito ou não é aceito na Justiça do Trabalho? Bom, isso era uma celeuma processual, tá? Jurisprudencial, porque o TST aceitava, o STF não aceitava, veio a reforma trabalhista e aceitou a prescrição intercorrente. Veja como que ficou a redação. Então, a prescrição intercorrente ocorre no processo de trabalho no prazo de 2 anos, iniciando quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução, tá? Então, no curso da execução, fica parado 2 anos sem o autor fazer nada, tá? A prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. E aí, nessa da parte, pode provocar essa prescrição intercorrente. Olha como é que ficou o artigo 11A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Então, acabou a celeuma jurisprudencial. A reforma trabalhista positivou a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Tudo bem? Vamos ver agora execução contra a massa falida. Veja só, havendo condenação da empresa submetida à falência, as ações trabalhistas serão processadas perante a Justiça do Trabalho até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Então, olha só, até o respectivo crédito. Então, a empresa está falida, todos os trabalhadores entram com o processo. O processo corre, tramita, é julgado normalmente, todos os recursos, transitou em julgado, faz a fase de liquidação. Terminou a fase de liquidação, manda para o quadro geral de credores. Não começa a execução, não vai para aquela citação para pagar, para avaliar, para penhorar. Não, manda para o quadro geral de credores porque se trata de uma empresa falida, tá? Isso se a falência ela já era conhecida antes de transitado em julgado, tá? Transitou em julgado, fez a liquidação, fechou a conta, tem um valor, manda para o quadro geral de credores, porque a falência ela é um juízo universal, ela é um buraco negro, traz tudo, inclusive a dívida trabalhista, tá? Pense na falência como um buraco negro. Então essa massa falida, esse juízo universal, ele arrasta todas as dívidas para montar o quadro geral de credores e a trabalhista vai ser inserida nessa lista de credores. Tudo bem? Também, execução fiscal. As multas aplicadas por auditores do trabalho, não quitadas exponencialmente, poderão ser cobradas judicialmente na Justiça do Trabalho pelo rito da execução fiscal. Então, você recebeu a visita de um auditor fiscal do trabalho, que identificou ilegalidades, apresentou multas, você não recorreu, você não pagou as multas, pode ser cobrado essas multas na Justiça do Trabalho. Beleza? Então, nós vimos aí principais pontos da execução, tá? Bem rapidamente, lembrando que isso aqui é uma revisão, a gente não detalhou, não esmiuçou aspectos aí do agravo de petição, do embargo da execução, da impugnação de liquidação, a gente não entrou em detalhes, a gente só fez o panorama geral, que é basicamente o que é cobrado na prova da OAB, mas que se você for fazer a segunda fase, for fazer a prática trabalhista, aí você precisa de um aprofundamento bem maior, tudo bem? Bom, de qualquer jeito, fico à disposição para dúvidas, sugestões, comentários. Posso indicar bibliografia, posso ajudar vocês com material, certo? Entregando esse slide, inclusive. Então entre em contato com nós aí nas nossas redes sociais. Estamos aí no Instagram, Professor Tadeu Canguçu. Estamos no YouTube, Os Tribuneiros, tá? E no Instagram também, Os Tribuneiros. Então entre em contato com nós aí nas redes sociais. Fica à disposição para dúvidas e sugestões. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.